Ok, pessoal. Se eu trouxer esse mesmo conceito de geração de movimento por energia térmica, eu utilizo hoje no nosso carro. Todo mundo utiliza o carro hoje, e a gente não sabe como é gerado o movimento. Eu não vou explicar as partes mecânicas, só vou explicar a parte do combustível, porque é a parte do combustível que nos interessa, ok? Quando a gente sabe que o motor do carro tem os pistões, quando o pistão está embaixo, né, eu vou injetar nesse componente aqui, pessoal, uma mistura de combustível e oxigênio, ok? Nesse ambiente com esse volume, ok? A quantidade de oxigênio e combustível em gerar, como eu falo, colocado dentro desse ambiente, né, ele é calculado por essa resistência de material que foi utilizado no bloco do motor. Perfeito. E ele é o suficiente para empurrar esse êmbolo para baixo, ok? Então ele está abaixo, faço a vou colocar nesse ambiente oxigênio e combustível. Quando esse êmbolo ele sobe, eu vou ter uma compressão do combustível e oxigênio, e eu vou precisar da carga inicial. A carga inicial ela é provida, no caso desse motor, por uma vela. Ele gera uma centelha que vai produzir, vamos dizer ali, entre aspas, ali, né, uma explosão, porque esse ambiente não está confinado. Então, se ele está confinado, eu vou ter a produção de vapor quente, e esse vapor quente, essas moléculas agitadas, vão empurrar esse êmbolo, esse pistão para baixo. Ok? Quando ele empurra para baixo, gera essa força, né? Aí eu vou ter uma abertura do outro lado, onde esses gases vai sair, e aí o processo reinicia todo novamente. Então, por que eu estou contando essa história para vocês, pessoal? Eu preciso de um combustível oxigênio confinado, né, para que eu tenha essa queima desse processo e a geração dos gases. Bacana. Então, a gente está vendo que isso não é novo. A gente vai trazer esse conceito agora. A gente contou toda essa historinha para vocês entenderem que não é novo, e a gente vai trazer esse conceito para a nossa questão da ciência das armas, tá bom? E eu quero que vocês entendam o seguinte: tratam esses dois artefatos mecânicos, a nossa locomotiva e o nosso motor atual, como sistemas equilibrados. Eu não posso jogar aqui dentro combustível a mais ou combustível a menos. Se assim eu fizer, posso causar um dano catastrófico em caso de excesso, ou essa máquina não funcionar em caso de combustível insuficiente. Ok? Bacana. E a gente vai trazer isso para a gente. Bacana. Então, quer dizer que eu consigo movimentar coisas através da geração dessa energia, ok? Então, a gente tem aí, pessoal, que a energia térmica é formada é formada como consequência da energia cinética das moléculas e das partículas de um determinado corpo. A gente já falou que quando eu aqueço, né, essas moléculas começam a agitar, eu começo a produzir vapores em altas temperaturas. Esses vapores em altas temperaturas produzidos, pessoal, ao longo do tempo, ele causa uma deficiência na resistência dos materiais? Sim, né? Tanto é que algumas armas, o manual do fabricante, ela te orienta a você trocar o seu conjunto do cano a cada X disparos, porque ele entendeu que aquele material aquecido, tantos disparos, pode ter fissuras ou deformações. E aí o seu conjunto equilibrado não funcionar mais e temos aí um dano catastrófico, ok? Quanto maior o movimento dessa partícula, maior será a temperatura e, consequentemente, mais intensa será a energia térmica liberada.
tá? Entenda, energia térmica liberadas, vapores gerados em alta temperatura, gerada pela combustão do nosso propelente. Aí você vai falar assim, Aldemar, toda hora você está falando pólvora e toda hora você está falando propelente. Tem uma maneira certa ou errada, né, da gente fazer esse processo de comunicação? Primeiro, eu quero que vocês entendam, tanto faz você falar pólvora ou você falar propelente. Na época da pólvora negra, né, o conceito utilizado mais para esse componente era a pólvora. Os combustíveis atuais utilizados hoje em munições, ok? Em munições, a gente chama um termo mais adequado de propelente, ok? Falar pólvora está errado? Não. Mas falar propelente, por se tratar de um componente químico, é um termo que eu gosto de utilizar mais e oriento que vocês utilizem mais, ok? Para essas questões atuais. Bacana. Vamos lá. O corpo com temperatura elevada transfere calor, ou seja, energia térmica para o corpo de temperatura baixa. Ok? Isso também é o importante, né? E às vezes a gente não se atenta, né? Que a gente tem um estojo, né? Que ele foi deflagrado, esse cara gerou energia térmica, e essa energia térmica ela transferiu de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, uma temperatura mais baixa. Isso acontece nas nossas armas de fogo. Isso acontece nas nossas armas de fogo. E aí, existe, pessoal, se eu falar para vocês a quantidade de energia aproveitada em termos percentuais para a produção de resultados ou trabalho ou geração de energia cinética para empurrar o projétil à frente, com esse item aí de baixo, vocês vão ver que esse percentual é bem pequeno em relação à quantidade de propelente que eu tenho dentro desse cara aqui, ok? Mas isso é uma discussão que a gente faz bastante também, ok? Então, todo combustível que eu tenho dentro desse componente que eu posso chamar de munição, cartucho, não sei o quê, ele é utilizado para impulsionar o projeto à frente? Não, muito pelo contrário, ok? Muito pelo contrário. Tá? Porque grande parte é utilizada na transferência de calor. Olha só que coisa, ok? Então, quando eu estou falando nesse ambiente, pessoal, nesse sistema, tá? Esse sistema ele foi altamente calculado para a utilização da quantidade de, vamos chamar de combustível, propelente, pólvora, para esse meio, ok? E quando eu vou estudar esse meio, eu tenho algumas variáveis macros na termodinâmica que eu preciso levar em consideração, que é pressão, temperatura e volume, tá? Quando eu entendo que a geração dessa energia envolve essas variáveis macros, eu posso começar a trabalhar, principalmente, por exemplo, com uma customização desses artefatos. E aí, customização a gente pode entender aí como recarga, ok? E aí eu levo em consideração o quê? Eu preciso levar em consideração padronizações que são feitas nesse ambiente equilibrado. Quando eu fujo das padronizações de pressão, temperatura desses artefatos, eu estou assumindo o erro de ter danos catastróficos aí no sistema que eu estou utilizando.